Fala galera, vamos entender o que está rolando em Jerusalém, certo? O bicho está pegando em Jerusalém. Vamos entender um pouquinho o que está rolando nesse final de semana agora, dia 7 de maio, 8 de maio, 9 de maio. E hoje culminou 10 de maio com novos atentados em Jerusalém Oriental. E aí, para entender isso, vamos lembrar de algumas coisas importantes para a gente aqui historicamente falando. Primeiro, lembrar o que é Jerusalém. Jerusalém é um centro importante para as suas três grandes religiões monoteístas da história. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, certo? E o que acontece na verdade? Você vai ter dois grandes problemas acontecendo nessa fase, nesse final de semana. E aí, vamos organizar o seguinte. Eu vou ter a confluência, por pura coincidência, de duas datas importantes. O dia de Jerusalém e o final do Ramadã, certo? E vamos por partes aqui. O que é o fim do Ramadã? Ramadã é o mês do jejum islâmico, beleza? E o que é o dia de Jerusalém? Vamos lá. Vamos entender o seguinte, tá? Quando você tem 1947, tá? Acabou a Segunda Guerra Mundial, e a ONU propõe a criação de dois estados na região. Um estado judaico e um estado palestino, árabe palestino, certo? Qual é o grande problema? O estado judeu, Israel, ele teria mais ou menos ali 56,5% do território de então, com uma população de 1/3 quase da população árabe que você tinha na mesma região. E o Estado da Palestina, então, com uma população 3 vezes maior do que a judaica, teria um território de mais ou menos 46,5%. E Jerusalém definido como território internacional a princípio. Beleza? Tranquilo. Qual o grande problema? Os árabes não aceitam a divisão da ONU. Israel até aceita. E aí, em 1948, Ben-Gurion vai criar o Estado de Israel. Pronto. Começamos os nossos grandes conflitos árabes-israelenses, que serão 4. A Guerra da Independência, entre 1948 e 49, a Guerra do Suez em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. E aí, nessa ideia toda, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel vence uma coligação formada por Egito, Síria e Jordânia e anexa territórios, entre eles Jerusalém Oriental. E aí então é em cima disso que comemora-se o Dia de Jerusalém, certo? Então você tem essas duas datas importantes se chocando nesse mesmo final de semana. E aí qual é o grande problema na verdade? Qual é o estopim disso tudo? Quando você tem a sexta-feira, 7 de maio, você vai ter palestinos proibidos, impedidos de entrar no complexo de mesquitas de uma região conhecida como Al-Aqsa, certo? E por que Al-Aqsa é tão importante? Porque Al-Aqsa vai ter a chamada mesquita de Al-Aqsa, que é o teu terceiro local mais sagrado para o islamismo. E vai ter o Monte Sagrado, que provavelmente é o primeiro lugar mais importante para os judeus. Então você tem essa proibição de que palestinos entrem em Al-Aqsa, certo? Ponto 1. Só que aí, vamos ver o seguinte, dá para piorar? Dá. Porque, olha só, ao mesmo tempo que eu tenho isso, tá rolando um debate ali dentro desse mundo árabe, dentro desse mundo israelense, dentro dessa lote de Jerusalém Oriental, da ideia do Netanyahu, certo? Uma galera mais extremista, uma extrema-direita maior em Israel, estarem defendendo o desalojamento de palestinos da região ali de Sheikh Jarrah, certo? E aí, vamos lá. Isso está baseado numa lei de Israel, de uma lei que parte de Israel acredita e aceita, da ideia de você ter o direito de retomar os territórios de Israel de antes de 1948, diante da formação do Estado de Israel, e você vai voltar lá para aquela ideia da formação do Estado, diáspora, isso é bem antigo, certo? Mas qual é o grande problema então? Para os palestinos, muitos consideram que Jerusalém Oriental seria a capital do Estado palestino, assim que ele se consolidasse. Então a ideia de desalojar a população daquela região significa, para os palestinos, uma afronta, uma dominação de Israel, uma imposição de Israel em cima do território. E aí quando você junta esses dois elementos, tá aí organizado o teu caldeirão de pólvora. Isso vai levar, na verdade, então, que você tenha uma reação da população palestina do local atacando ali a fronteira com paus e pedras, muitas vezes. Daí você vê, por exemplo, no jornal, quando ele fala do termo de intifada. Porque o que é intifada, na verdade? A intifada é uma resistência que você tem civil de palestinos contra israelenses. Você vai ter em 1987 a primeira intifada, nos anos 2000 a segunda intifada, certo? Dessa resistência. Então quando você ouve no teu documentário, quando você ouve no seu jornal a ideia de uma nova intifada, é disso que ele está dizendo. E aí no meio deste caminho,
o que você tem? O Hamas. Ele determina a ideia da saída das tropas israelenses da região. E aí, o que é o Hamas? Vamos organizar essa vida também. O Hamas, na verdade, ele vai surgir ali como um grande movimento paramilitar que defende basicamente a aniquilação do Estado de Israel, usando inclusive ataques suicidas contra Israel. O grande problema é que o Hamas, na verdade, ele pode ser visto de duas formas. Para alguns países do mundo, o Hamas é um partido político. Inclusive é o Hamas que comanda a faixa de Gaza. Inclusive é uma característica do Hamas, ao assumir o governo das regiões, fazer uma série de políticas sociais. Para outros países, o Hamas é um grupo terrorista, certo? E aí você tem então essa ideia de uma colocação do Hamas contra a presença israelense e um ataque de Israel com mísseis contra áreas dominadas ali pela questão palestina. É isso, esse é o seu caldeirão de pólvora. É exatamente essa confusão que está rolando nesse momento em Jerusalém e que está deixando o globo, de alguma forma, com medo de possíveis escaladas de violência. Já estamos com quase 500 mortos nesses ataques israelenses e ataques palestinos. Porém, a origem disso é muito mais antiga do que simplesmente a ideia do Dia de Jerusalém, do Ramadã e do desalojamento. Esses são estopins para uma crise que já perdura há muito. Beleza? Não sei se deu para explicar. A gente, qualquer dia, se vocês quiserem, coloquem aí no comentário se vocês querem um vídeo mais longo sobre essa questão árabe-israelense, que a gente grava, beleza? Abraço, um beijo e até qualquer dia.